Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so ragamuffin check and the most new part players come to deal with the case. Step up my youth, hear this. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote. Real, real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Action with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face. Olá, eu sou Carla Mendes, trabalho com o dancehall há mais ou menos 15 anos. Faço parte de uma equipe que trouxe esse movimento para o Brasil. Mais ou menos no ano de 2006, foi quando eu tive o primeiro contato, que foi através de uma francesa, que chama Laure Telemon. Eu fiz um workshop com ela, ela veio em Goiânia, na época a gente organizou um evento com ela aqui. E foi quando eu fiz meu primeiro contato com o dancehall, que na verdade a gente não falava dancehall, né? Porque a gente ainda nem sabia que esse era o nome. E ela trabalhava com uma técnica que ela chama de Raga Jam, que é onde ela fazia uma fusão do dancehall, mas também com uma metodologia, né? Uma didática, uma forma de coreografar específica dela. Então, por isso ela trazia esse nome de Raga Jam. A partir daí eu comecei a trabalhar com ela, comecei a ir muito para a França, né? Que é o país dela de origem. E comecei a estudar mais e mais, me encantei muito pela dança. É uma dança que trabalha muito o movimento do quadril e, por coincidências da vida, era um movimento que eu dançava muito sozinha, né? O que a gente chama de whine no dancehall. Eu já fazia isso sozinha, eu gostava, eu achava interessante. Dançava em um grupo de hip hop, que foi quando eu conheci, né, as danças urbanas, né? E de alguma forma foi como foi introduzido no Brasil, né? O dancehall ele veio junto com essa leva do movimento hip hop. E aí eu dançava em um grupo e nos intervalos dos ensaios eu ficava sozinha rebolando. E o meu desafio era cada vez fazer mais rápido, né? E todo mundo falava assim, cara, você é louca, o que é isso? O que você está fazendo? E aí, após alguns anos, eu encontrei a Ló, e quando ela começa a aula, o primeiro movimento é o movimento quadril. E aí todo mundo falava assim, cara, você achou sua mãe, você achou sua mãe. E a partir daí eu me conectei bastante com ela e comecei a viajar e a estudar. E mais ou menos isso, mais ou menos não, foi a partir de 2006. Em 2010, 2011, por aí, porque quando eu fui na Jamaica, eu fui em dezembro, então eu passei a virada do ano lá. Então sempre me confundo se eu fui em 2010 e saí de lá em 2011, se eu fui lá em 2011 e saí de lá em 2012, porque eu cheguei em um ano e fui embora no outro. Eu fui para a Jamaica junto com os meus companheiros de jornada, né, que na época nós trabalhávamos juntos, né, com o Raga Jam, que era uma marca e você precisava fazer uma audição para poder usar o nome. E aí nós éramos 3 pessoas que trabalhávamos aqui no Brasil na época, e foi também mais uma amiga argentina, que foi quando a gente foi mergulhar, né, nessa cultura, que foi realmente um divisor de águas. Acho que quando a gente quer entender uma cultura, é importante a gente ir na fonte, para entender realmente de onde vem, por quê, né? E a partir daí a gente continuou mais alguns anos trabalhando com o Raga Jam, mas tendo essa nossa impressão, né, dessa imersão que a gente viveu na Jamaica. E até que mais ou menos 2016 eu me desconecto do Raga Jam, então eu já não uso mais o nome. E aí eu começo a dar nome às minhas aulas de dancehall. Bom, em Goiânia eu que iniciei esse movimento do dancehall, que na época nós chamávamos de Raga Jam, né? Como eu explico no início da fala. Quando eu iniciei a trabalhar aqui em Goiânia, ninguém sabia, né? Raga Jam, o que é isso?
Então, todos os dias na minha aula, eu tinha que explicar o que era, de onde vinha e tudo mais. As pessoas às vezes perguntavam, o que é isso, de comer ou passar no cabelo, né? Então, quando eu encontrei a Ló, eu já desenvolvi um trabalho com hip hop. Então, eu já te dava aulas, né, no Estúdio Dançarte, que foi o lugar onde eu comecei a dar aula em Goiânia. Foi minha primeira escola, foi o primeiro lugar que eu trabalhei em Goiânia. E permaneci por lá, acredito que uns 10 anos. E quando eu encontrei a Ló, eu já tinha esse trabalho no Dançarte de hip hop, com as minhas turmas de hip hop. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer a migração. Então, eu começava dando aula uma vez na semana. Aí as pessoas começaram a aderir, ou fui perdendo aluno, porque tinha gente que não tinha muito interesse. É importante frisar que o dancehall, ele é uma dança que parte totalmente do quadril. Então, ela é uma dança muito sensual e que se torna muito sexual. A sexualidade é o maior tabu da sociedade, né? Isso é fato, não precisamos nem falar muito disso, né? Então, não é todo mundo que vai se sentir confortável de mexer o quadril. Principalmente homens, né? São as primeiras pessoas que têm uma aversão. E muitas vezes mulheres se sentem muito tímidas, se sentem expostas. Então, foi difícil ir encontrando um público que se permitisse, né? Apesar de as músicas serem muito enérgicas, muito envolventes, às vezes eu sentia muita repulsa devido a esse movimento do quadril. As pessoas, por muitos anos eu ouvia isso, né? Ah, mas esse raga aí é só de rebolar, né? Não tem mais nada nisso, só rebolar. E não é nada disso, né? Ele parte do quadril, mas existe muita técnica, que não é nada fácil, por sinal. E então, quando eu iniciei, mais ou menos 2007, por aí, final de 2006, começo de 2007, eu fui fazendo parcialmente, até eu depois fazer, realmente todas as minhas turmas se tornaram só de Raga Jam. So boy tappy long calling, tappy long text when you see me out the road, touch a button for me just tappy long calling, tappy long text. Bom, o dancehall é um movimento cultural da Jamaica que vai estourar mesmo, né, ali por volta dos anos 70, na verdade anos 80, que é quando o reggae, né, após a morte do Bob Marley, nos anos 80, o reggae tem uma caída, né, na Jamaica, e o dancehall começa a ganhar ascensão e também começa uma faixa, começa a fazer sucesso nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começa a também vender essa música, então isso faz um grande boom, que é mais ou menos final dos anos 80. Eu gosto muito de falar que o dancehall seria o filho do reggae, né? É uma música eletrônica. Quando a música eletrônica chega, não é uma música eletrônica, quando a música eletrônica chega na produção de música, né? Esse reggae acelera o beat. Então o dancehall seria o filho do reggae, né? Devido a essa mudança musical, que são as produções eletrônicas. O dancehall tem uma parte que a gente vai chamar, que é a parte da dança, que é o que a gente vai tentar falar mais agora. Na festa tudo acontece na festa, né? Tudo acontece na dancehall. Então a gente vai ter o cantor, a gente vai ter o DJ, a gente vai ter o selecta, a gente vai ter os grupos de dança, as pessoas que dançam, a gente vai ter a menina que vai estar vendendo o pirulito, a balinha para você ficar lá fazendo toda a sua sedução dançando, vai ter o cara que vai vender a bebida e vai ter o cara que vai vender o jerk chicken, que é como eles comem lá, que é um frango bem específico da Jamaica. Então isso tudo é o que chama de dancehall. Lembrando que a dancehall ela acontece na rua. Algumas festas têm os lugares fixos, lugares mesmo, espaços. Normalmente às vezes são galpões enormes assim. E algumas acontecem literalmente na rua, que você tá dançando e de repente você tem que sair, você tá no meio da rua, você tem que sair porque um carro vai passar. Isso eu presenciei e é super natural, acontece. Na calçada, ali no cantinho, vai estar
a aparelhagem de som, e aqui a gente tá dançando aqui na rua, e aí de repente você tá lá linda, aí, opa, o carro, todo mundo encosta, o carro passa, todo mundo invade a rua e segue. Assim como tem lugares, por exemplo, toda segunda tem uma festa que chama Uptown Mondays. Ela acontece em um lugar que é um galpão aberto, inclusive se chove, molha, e todo mundo vai para essa festa. É uma das festas mais tradicionais da Jamaica. Normalmente, quando você joga no YouTube Uptown Mondays, você consegue ver várias imagens de lá. Então, quando tudo isso começa a borbulhar, né, a acontecer, vamos pensar nos anos 90, todo mundo tá na dancehall. Então, você cria um step, todo mundo executa seu step, e aí o cantor fala, então eu vou fazer uma música desse step, já que esse step tá conhecido. Então, esse é o caminho natural. Com o tempo, como tudo muda, como o dinheiro compra tudo, hoje você pode também pagar alguém e fazer uma música para você. Mas, inicialmente, esse era o caminho, né? Bogle, que é quem vai fazer esse movimento acontecer, né? Ele estava nas festas e os cantores estavam de olho no que ele estava fazendo. Então, o movimento que ele executava mais, todo mundo estava junto com ele, e aí os cantores começam a gravar as músicas dos steps dele. Elephant Man é um artista que você vai conseguir encontrar várias músicas que ele faz de steps do Bogle. Esse começo, que a gente vai chamar de old school, ele é determinado pelo Bogle, praticamente. Lógico que existiam outras pessoas, mas Bogle é quem realmente formata esse movimento que a gente tem hoje, de criar os steps, todo mundo dança junto, todo mundo segue, né, a música. Ele tinha um grupo que chamava Black Rose, e eles realmente fazem um boom com a música, com a dança, né? Nesse começo dos anos 90. Chega um momento que o Black Roses vai se desfazendo, e aí o William Hargett, ele é um dos últimos que morre, e aí o Bogle se ausenta um tempo da Jamaica, ele vai, se eu não me engano, para os Estados Unidos. E aí começam a ter outras pessoas fazendo, né? O movimento vai passando para outras pessoas. E aí a gente vai chamar essa era de mid-school. E aí é uma época que John Hype, que ele fica na Jamaica, e ele começa a movimentar bastante. E aí essa época a gente vai começar a ter outras pessoas movimentando. Aí a gente outras crews vão começando a surgir, né? E aí o mid-school, ele já começa a ter outras referências, outros grupos aparecem. E aí é uma época muito enérgica, a gente falando de movimento, né? É uma época que os movimentos são muito rápidos, muita energia. E é um movimento, o John Hype vem muito com um lugar de vamos pôr todo mundo para dançar. Então são movimentos ainda mais do cotidiano, movimentos mais simples, mas muito enérgicos. E aí dentro da dança a gente vai ter músicas, que a gente chama de músicas instrucionais, onde a música vai estar chamando, vai estar falando o nome dos steps e as pessoas vão estar dançando. É uma característica bem forte do mid-school. O mid-school ele vai ir até mais ou menos 2009, 2010. E aí começam a surgir muitas crews, né? Muitas pessoas já estão fazendo suas crews, né? Que a gente vai chamar aqui de suas equipes, né? Se a gente for traduzir. E eles vão criando seus steps. Então já não é mais só uma pessoa criando, já não é mais só um ou dois grupos criando, já tem muita gente criando. E todo mundo quer ganhar sua notoriedade, né? Então esse movimento de muitas crews aí vai emergendo muito, e a gente vai tendo aí uma nova era chegando, que aí a gente vai chamar de New School. Aí New School é uma era que a gente vai falar das crews. Já não é mais a Carla, já não é mais
o Biel, já não é mais o artista sozinho, o dançarino sozinho, né? É a equipe inteira. Então, o New School, ele vem com essa força da equipe, que já no Mid School ainda estava numa transição. Tem a equipe mais o step é da Carla, que faz parte da equipe X, mas está sendo falado que é da Carla. Quando você chega no New School, é do grupo. Então, o step é do grupo. E aí o New School, ele vai vir com todas as novidades desses últimos anos que a gente está vivendo, né? Que é a era digital, né? Essa era do YouTube. Então, você vai ver crews fazendo vídeos com muita influência dos Estados Unidos, com essa influência hollywoodiana, né? De se produzir a filmagem, a música que agora eles também estão fazendo. Tem gente que começa a cantar. Já tem pessoas cantando também, né? Do mesmo que dança e também canta. Então ela cria o step e também canta a música do step. Isso começa a acontecer agora já mais na época, já no New School. E é basicamente isso. Então a gente pensa que é uma dança que vai ter uma divisão de 3 épocas, de 3 eras, com movimentos, pensando que no início a gente tem um grupo, uma pessoa que alavanca tudo isso, depois outras pessoas vão chegando e no final várias pessoas vão fazendo essa cena. Então isso a gente vai ter uma viagem, né, no tempo aí dos anos 90 até hoje em dia. No ano de 2011, eu faço a minha ida à Jamaica junto com o Lucas, a Carol e a Pato, que é uma argentina que nos acompanhou. Lucas e Carol são as pessoas com quem eu trabalhei com o Raga Jam, né, por 10 anos aqui no Brasil. E a gente vai se aventurar na Jamaica no momento onde não existia YouTube, não existia Google, nada disso, né? Então a gente chega na Jamaica, realmente o que fez tudo ser muito incrível, né? Foi que os jamaicanos nos receberam. O Lucas já tinha conhecido o André Cosmic, o Sri Lanka, em um evento em São Petersburgo. Então eles falam, não, pode vir, a gente vai estar lá com vocês, e eles realmente nos acolhem, especialmente o André Cosmic, ele realmente cuidou da gente nessa estadia na Jamaica. Nós ficamos 30 dias na Jamaica. E então era festa de segunda a sexta, né? As festas acontecem de segunda a sexta. Nos finais de semana normalmente não acontece festa. As festas, eu falo da cultura mesmo, né? Porque a Jamaica é uma ilha belíssima, paradisíaca, então tem muito turismo. Então nos finais de semana é mais coisa que a gente chamaria aqui de coxinha, as festas das coxinhas. As festas mesmo da cultura, elas vão acontecer de segunda a sexta. Segunda tem uma festa que é muito conhecida, que chama Uptown Mondays. E aí terça tem festa, quarta tem festa, quinta tem festa. Todo mundo tá na festa, né? Então, o cantor, encontrei vários cantores, vi Popcaan, vi Sizzla, Conscious, Beenie Man, acho que eu me lembro, essas pessoas a gente encontrou nas festas, não são assediados, né, porque tá todo mundo super normal, é natural que eles estejam nas festas. Quando você vê gente tirando foto, é gringo, você já vai saber que não é dali. Quando nós fomos na Jamaica, foi uma época que quase ninguém ia, né, então não tinha muitas pessoas, já tinha muitas mulheres da Europa indo, mas não como hoje. Acho que hoje talvez você vai encontrar mais europeu na Jamaica do que jamaicano, né? Mas naquela época não. Então foi uma viagem assim divisora de águas, né? A gente imergiu mesmo na cultura. E quando a gente chegou na Jamaica, só existia a escola do Orville. Então ele fez um programa de aulas, na verdade não tinha aulas de dancehall, né?
porque é da cultura, então ninguém faz aula, né? Todo mundo vai na festa e dança, não tem essa questão, não tem esse hábito de fazer aula, né? Isso é uma questão nossa, né? Nós que temos esse hábito, né? Então, ele fez um programa com as pessoas, com os cabeças, né? Quem liderava as crews, para que a gente pudesse fazer aula com o maior número de crews diferentes, né? Então, ele organizou, aí a gente fez aula com o André Cosby, a gente fez aula com o Black Eagles. Na época, o Black Eagles estava começando, eram adolescentezinhos na festa. Os três, eram 3 na época. Acho que era o JR, mais 2, não me recordo o nome deles. Eles ainda estão na cena. E eram eles 3 com a mesma roupa, pequenininhos, miudinhos, assim, dançavam. A gente fez aula com eles. Então, ele tentou trazer pelo menos uma pessoa de cada crew para que a gente pudesse vivenciar os diferentes estilos, né? Cada crew vai ter o seu estilo. E foi muito legal, foi muito bacana. Fizemos aulas com ele, fizemos aulas com a Shelly. Foi mais de uma semana de aula. Então, a gente ia todo dia à tarde fazer aula. Era bem intenso, era um movimento de aprender os steps, então não tinha essa ideia de coreografia. A única pessoa que chegou com a gente com essa ideia de coreografia foi o Orville. Inclusive, no dia ele falou, hoje eu vou fazer uma aula mais dedicada a vocês, que eu vou fazer uma sequência, como vocês fazem. Que o Raga Jam já era muito conhecido, né? Então, os jamaicanos já sabiam da técnica, a gente falou que a gente trabalhava com a técnica. E aí eu lembro muito bem disso, que ele falou, hoje eu vou fazer uma aula no estilo de vocês, né? Então ele fez uma coreografia na música, como a gente tem o hábito de fazer. Mas basicamente as aulas eram a gente aprender, basicamente era aprender o step, e você repetia o step na música. Se a música durava 5 minutos, você ficava 5 minutos executando aquele mesmo step. Basicamente era isso. O Cosmic realmente apadrinhou a gente nessa viagem, então era ele que ligava. O Lucas chegou, ele foi o primeiro a chegar na Jamaica, então ele comprou um chip. Então aí era a nossa única comunicação que a gente tinha. E aí o André ligava e falava, hoje a festa é em tal lugar, tal endereço. Né? Não tinha um site de busca, não existia nada disso. Então, se você não tivesse uma pessoa nativa, você não ia conseguir fazer nada. Então, ele que deu todo esse caminho pra gente, falava onde que a gente ia, qual festa, que dia, que horário. E era isso. De segunda a sexta, festas. Normalmente, em uma mesma noite, você pode ir até 3, 4 festas diferentes. E uma coisa que é muito curiosa na Jamaica é que as festas, então, se você vai em 2, 3 festas por noite, obviamente elas acabam, né? Em algum momento. E eu não sei como, eles sabem a hora que a festa acaba. De repente, a gente estava lá dançando e a música, o Cosmic só olhava, let's go. Aí eu falava, gente, mas por que a gente vai embora? Tá pipocando, tá tudo pegando fogo. E a gente saía, né? E quem somos nós para brigar ali, né? Nada, a gente saía os 3 assim, sem entender nada, mas e aí? A gente chegava lá fora, para se deslocar de uma festa para outra, precisava de um táxi, né? Só que eram vans, porque nós éramos muitas, né? 20 pessoas, e aí o Cosmic já estava negociando já com o motorista para levar a gente para uma outra festa, e a música tava pá, pá, e eu, gente, como assim? Por que a gente saiu? Ainda tá tendo a festa. Gente, dava 5 segundos, todo mundo começava a sair. A festa acabava. Eu não sei como ele sabia que a festa ia acabar. Eu não sei como, ele sabia. Então era isso, essa era a nossa vida. A gente passava o dia dormindo. Não, no dia dormindo não. A gente dormia até meio-dia, 1h, ia fazer aula a tarde toda. Depois voltava em casa, descansava um pouquinho e ia pra festa. A gente fez essa rotina, foi uma rotina de mais ou menos uns 15 dias, assim. Encontramos muitas pessoas, conhecemos grupos que não são famosos, que não são conhecidos, que não estão na internet, que são formidáveis, maravilhosos, sabe, com um trabalho artístico maravilhoso. A gente até se conectou muito com um grupo assim.
E foi uma viagem que dividiu a minha vida, né? A partir dali, eu realmente entendi, não realmente, né? Acho que realmente é uma palavra que abrange muita coisa, mas a partir daquele momento eu consegui entender mais, né? O que é essa cultura, como ela se manifesta, me identifico com muitas coisas, não me identifico com muitas outras também. Isso também foi algo que me deixou um pouco... Quando eu retornei, eu me questionei muitas coisas, porque existem vários pontos que eu não concordo. Por exemplo, a Jamaica é uma cultura extremamente homofóbica e eu não concordo com isso. Então, é extremamente... O machismo é no mundo inteiro, mas ali ainda está muito, muito forte. Então, também não concordo com muitas coisas. Então, existem muitas coisas que não estou de acordo, mas existem muitas outras que também estou, né? Eu acredito que a batida, né? Quando essa batida bate aqui no coração, não tem como você não se envolver, me envolve mesmo. E todo esse movimento pélvico, hoje, 15 anos depois, né, de estar vivendo essa cultura, eu entendo que esse movimento pélvico era um lugar que eu precisava viver para chegar onde eu cheguei hoje, né? O quadril é a cabaça, é onde a vida começa, né? Quando a gente pensa no quadril, né, de pessoas com útero, é onde a vida começa. Então, o movimento do quadril é o movimento da vida, né? Movimentar o quadril é movimentar a vida. Então, eu sou muito grata de ter tido esse encontro com essa cultura, de ter vivido isso. Quando a gente vai pesquisar lá atrás as danças folclóricas, né, a Cúmina é realmente uma dança que vem falar dessa, como a gente poderia falar da dança do acasalamento, que é essa fusão, né, dessa criação, do homem e da mulher para perpetuar a espécie, né? Então, o movimento do quadril, ele é o movimento da vida. Então, isso, quando eu escuto a música, quando, sabe, eu sinto o pam, 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 parece que meu quadril, eu nem penso mais, ele vai direto. Mas, assim, existe muita coisa que não me identifico, né? Então, o retorno foi um pouco difícil no começo. Eu fiquei um pouco me questionando muitas coisas, mas acho que às vezes a gente tem só que seguir o coração da gente, sem entender muito o porquê. Com o tempo, as respostas chegam, né? Quando nós voltamos, né? Eu me senti muito mais forte e capacitada de falar dessa cultura, porque eu pude ir lá, pude entender, né? Não que sempre vai existir o questionamento, né? Será que eu realmente poderia fazer isso? Será? Não é a minha cultura de verdade, né? Enquanto eu estou aqui trabalhando, eu sei que tem pessoas na Jamaica que não têm dinheiro, não comem. Pessoas não comem na Jamaica, as pessoas fazem uma refeição, 2 refeições por dia. Eu vivi isso, eu presenciei isso, não foi ninguém que me contou, né? E aí você está aqui dando aula. Então, foram questões bem difíceis, né? Mas a gente, vamos seguindo. Quando eu voltei da Jamaica, eu mantive uma conexão muito próxima do Global Bob. Foi uma pessoa que, em termos de corpo, né, a estética do corpo, do movimento, que me impressionou muito, que me chamou muita atenção e que eu me identifiquei muito, né? O Cosmic é incrível, é maravilhoso, mas ele trabalha um estilo que é o Badman, não é muito o que eu me identifico. E o Global Bob, ele traz muito o bogle, né, o movimento old school, e muita simplicidade, entre aspas, porque quem é da cultura sabe que não é tão simples assim, mas me identifiquei muito, e ele foi uma pessoa que me fez uma diferença muito grande, porque todos esses questionamentos, eu conversava com ele falava, não, segue, você sabe o que você está fazendo, vai em frente, você tem conhecimento, não se questione, vai, segue. E foi isso, eu segui dando aula, mas quero muito voltar na Jamaica, tenho muita vontade de voltar, não sei quando farei, mas pretendo fazer. Sei que vai ser muito diferente, porque hoje, como eu disse, né, tá todo mundo ali, todo mundo tá lá o tempo todo de fora. Acho que os jamaicanos de hoje, né, atuais, também vêm de uma nova geração, de um novo pensamento, então eu sei que eu não vou me deparar com a Jamaica que eu encontrei. Em 2008, mais ou menos 2008, eu encontro o Kilder,
que desenvolveu um trabalho muito forte no Senador Canedo, com um grupo incrível, maravilhoso, viajou o Brasil inteiro com esse grupo dele, que eu participei em alguns momentos, eu dancei com eles em alguns eventos. E quando eu encontro o Kilder, a gente, né, começa a desenvolver vários trabalhos. Nós, na época, a equipe Raga Jam, a gente desenvolve várias oficinas no Senador Canedo. E Senador Canedo é, sem dúvida, um lugar de grandes talentos. E essa cena vai sendo, né, perpetuada, movimentada, até hoje continua. E o movimento continua acontecendo, as pessoas continuam dando aula. O trabalho, né, de cena, de levar isso para o palco. E eu acredito que o dancehall ele vai ser sempre muito bem visto e muito bem recebido, porque é uma dança muito enérgica, é uma dança que fala muito com o Brasil, que conecta muito com o Brasil, né? Esse movimento do quadril. Eu comecei a dançar axé. A minha dança, eu comecei a dançar de verdade, foi axé. O axé é totalmente movimento do quadril. Eu falo muito, a Jamaica, Salvador é a Jamaica do Brasil. É idêntico, muito parecido, né? Então, não que ninguém está copiando ninguém, né? Vamos estudar só a história, né? São lugares que são pontos de chegada de navios negreiros. Então, a gente vai ter ali, né, uma cultura que vai se conectar totalmente. Então, voltando aqui para o Senador Canedo, o Kilder desenvolve um trabalho muito legal e as pessoas, né, vão se identificando porque é uma música que é contagiante, é um movimento contagiante. Aí a gente vem com esse axé junto, né, esse movimento de quadril. E a gente conecta isso, né, e acaba que o dancehall, ele tem toda a base no quadril, né, e a gente se identifica completamente com essa dança. E com certeza é só sucesso, só conexão. Pull up in my straight jeans and me be a Gansy. Me a real bad man, that's why she love me. She no want the money, she just want fuck me. Me no need love if you fuck them gal. We no need money if you take them gal. Cause we a real con man, so the girls love we. Eu sou o Kilder Alves, sou natural de Goiânia. Eu nasci em Goiânia, mas eu cresci em Senador Canedo. Eu vim morar em Senador Canedo e tinha 8 anos de idade. Hoje eu tenho 32. Sou dançarino, professor e coreógrafo. Eu atuo nas áreas das danças urbanas, apesar de ter noção de vários outros estilos de dança. E dentro das danças urbanas, a dança que eu mais estudo é o dancehall. Conheci o dancehall em 2008, quando eu fiz uma formação de dança em São Paulo. Chamava Formação Raga Jam. Raga Jam, pra mim, né, é uma técnica de dança, de criação coreográfica, embasada no dancehall. Então foi bem aí que eu conheci o dancehall mesmo. Quando eu fui para São Paulo, em 2008, fazer essa formação Raga Jam com a Laure. A Laure Cortelemont é uma francesa que estudava dancehall, né, estuda até hoje, mas ela trazia essa ideia de montar coreografias com a base, qual é o dancehall, né? Com a base dancehall, com movimentações de dancehall, steps de dancehall. E foi aí que eu conheci o dancehall em 2008. Mas como eu fui para São Paulo? Em 2008, eu tinha 16 anos, eu não trabalhava. Eu sempre fui um menino de periferia, eu cresci nas periferias, né? E eu não tinha grana para isso, então eu precisava de correr atrás de alguma forma para ir para essa formação Raga Jam. E aí eu tive a ideia de ir num banco pedir um patrocínio, uma ajuda. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu fui num banco, um específico banco aí, e falei com o diretor do banco lá, o gerente. Falei, olha, eu sou dançarino, quero fazer um curso de dança em São Paulo e preciso de uma grana. E aí essa pessoa me arrumou esse dinheiro, me patrocinou para poder fazer esse workshop, né, essa formação. E aí foi quando eu fui pra São Paulo mesmo. Fui pra São Paulo, assim, não tinha muita grana,
Mas tinha uma passagem de ida, tinha dinheiro pra pagar a minha inscrição, pra comprar um tênis, talvez. E aí eu decidi ir e fui, com grana só de ida. Cheguei em São Paulo, conheci uma pessoa lá, tava lá, e fui pra casa dessa pessoa. Fui lá, fiquei na casa dessa mulher, ela trabalhava de noite e eu ia pro curso de dia, e durante o dia eu fazia as aulas. Foi uma aventura, mas eu era bem novo e tava a fim de correr atrás dos meus sonhos, né? Então falei, cara, eu vou. Então foi assim que eu conheci e vivenciei essa experiência do Raga Jam em 2008. E depois voltei pra casa, assim, com a cabeça cheia de novidades em relação ao dancehall, né? Que foi meu primeiro contato com dancehall. E aí foi dessa ideia que eu comecei a criar a vontade de ter meu grupo pra dançar esse estilo de dancehall. Porque o meu grupo, ele surgiu dessa necessidade. Porque em Goiânia, tinha muita gente que dançava hip hop, house, locking, outros estilos dentro das danças urbanas. Mas dancehall não tinha muitas pessoas. Tinha a Carla, que era uma referência, né? Ela era braço direito ali da Lore, que fazia as formações Raga Jam, tava sempre com ela. Mas eu não tinha condições financeiras para estar sempre indo pro Dançarte, estar sempre indo para essa escola de dança no setor Bueno, que era um lugar nobre, né? Que tinha que ter grana pra estar lá. Então não tinha como eu ter essa frequência nas aulas para poder evoluir, né? Então decidi criar meu grupo e dançar o que eu gosto de dançar. E como eu morava e moro aqui em Senador Canedo, eu falei, cara, eu vou criar meu grupo com o pessoal da escola, com os meninos que gostam de estudar. E daí nasceu o Urban, nasceu a partir dessa ideia de querer dançar dancehall, de querer vivenciar mais dessa dança, dessa cultura. Então, o Urban, ele surgiu em 2006, se eu não me engano, em 2006, ele surgiu com alguns treinos e a gente dançava coisas variadas, vamos dizer assim, porque em 2008 que eu conheci o dancehall, né? Então, em 2006, 2007, era aquelas dancinhas da escola que você junta mais seus amigos pra dançar e se divertir. Mas em 2008, como eu já tinha uma formação, já tinha material sobre o dancehall, aí eu decidi criar essa característica do grupo, né? O Rai Freitas foi um dos meus primeiros alunos a entrarem no grupo, a participarem, né? Lógico que teve outros, teve o Rodrigo Alcântara, teve o Luiz Fernando, Alberto, que eram meus amigos da mesma sala de aula. O Rai Freitas, ele veio de um projeto social que acontecia do governo, né? Era o famoso PET, que era um programa de irradiação do trabalho infantil, um programa muito importante, que eu dava aula nesses programas e foi onde eu fui também recrutando pessoas. Então eu pegava gente da escola, gente das ruas da comunidade, gente dos programas sociais que se interessavam pelo dancehall. Porque o dancehall tem uma musicalidade específica, tem uma movimentação específica, e aí quem se identificava eu ia agregando nesse grupo. E aí, como eu disse, ele surgiu em 2008, né, que a gente criou em 2008 eu fui para a formação Raga Jam, cheguei e já comecei a disseminar o que eu tinha aprendido. E a gente criou essa linguagem e começamos a treinar, começamos a fazer estudo musical, estudo coreográfico. Foi um processo assim, bem, vamos dizer, difícil, porque era uma época que não tinha MP3, essas coisas que tem hoje, Spotify, YouTube, não era uma coisa de fácil acesso, né? Então a gente usava CD pra treinar, pra fazer aula. Às vezes você cria uma música, não tinha como você pesquisar na internet a música simplesmente. Você tinha que ficar entrando em blogs pra achar música. Você tinha que ficar pesquisando, cavucando pra achar uma música. Então assim, o acesso à informação era difícil. Então naturalmente a evolução do grupo, da dança, do dancehall também foi um pouco complicada. Porque você não tinha acesso aos jamaicanos, por exemplo, aos vídeos jamaicanos, porque a internet não tinha esse suporte de vídeos, de música com facilidade. Tinha, mas não era fácil, ainda mais para um garoto da periferia, porque eu sempre fui da periferia, né? Eu tinha que ir pra lan house, eu não tinha computador em casa. Eu tinha que pagar a hora na lan house pra baixar uma música, e às vezes baixava a música errada, pra tentar gravar, pra tentar ensaiar, pra tentar evoluir como grupo, né? Enfim, o Urban, depois de formado, depois que a gente conseguiu criar uma linguagem dentro do dancehall, depois que a gente conseguiu criar uma linha de coreografia, de expressão dessa dança, né?
Aí nós começamos a ir para as competições de dança, que aí foi o próximo passo que o grupo deu. Nossos ensaios eram sempre aos sábados, a gente passava o sábado inteiro ensaiando. E a gente criou essa linha de coreografar, de dançar. E aí decidimos ir para competição, ir para uma competição em São Paulo, num festival que chamava Meeting Hip Hop. A maioria das pessoas dançavam os outros estilos, né? Hip Hop, Locking, House, o Waacking tava começando a estourar na época. O Vogue tava entrando, mas não tinha muita informação ainda, eu acho, nessa época. Mas a gente já tava pilhado no dancehall, a gente já queria dançar. Tudo que era possível de dance a gente queria dançar, né? E a gente começou para as competições e isso foi um destaque para o nosso grupo. Eu acho que isso também cooperou para que a gente conseguisse ganhar várias premiações. Então todo festival que a gente sempre estava entre os 5 colocados. A gente ganhava várias colocações com solo, duo, trio. O Raí, ele, pra mim, na minha concepção, né, ele foi um menino prodígio. Porque ele sempre teve muito talento, sempre foi muito bom pra dançar o dancehall, né, o estilo. E num festival de dança que nós fomos, que foi o Meeting Hip Hop em São Paulo, ele fez uma coisa assim, inédita lá, né, que ninguém fez, que foi ganhar o prêmio de melhor bailarino 2 anos consecutivos, dançando somente dancehall. Que na época, assim, todo mundo dançava outros estilos. Então acho que foi uma coisa assim, milagrosa ele ter ganhado essa premiação de destaque, né? Uma premiação que destacou ele. Então assim, o Raí sempre foi muito talentoso. Na minha opinião, ele foi um prodígio do dancehall. E o dancehall, ele teve vamos dizer assim, esse poder de transformar, né, a direção da vida das pessoas aqui em Senador Canedo. De quem participou do grupo, de quem acreditou no estilo. Foi uma ferramenta de transformação de vida, né? Sei lá, o que nós estaríamos fazendo se a gente não tivesse conhecido o dancehall, se a gente não tivesse decidido se dedicar a estudar o dancehall, né? Então foi uma transformação na vida de vários adolescentes que viveram nessa época. O Urban School foi um grupo que eu criei, né? Eu que fui o fundador, eu que tive a ideia de criar o nome também, que eu pensei no urbano, né? Como nós éramos um grupo de periferia que trabalhava o resgate dos adolescentes, o resgate dos jovens da cidade, eu pensei nesse nome, Escola Urbana, justamente para remeter ao urbano, né? A gente não é acadêmico, não é academia, não era escola de dança, era um grupo de dança de rua que se reunia nas ruas, né? No caso, a gente reunia na escola e às vezes aqui nessa praça, depois que ela foi construída. E aí por isso eu criei esse nome, tive essa ideia de ter esse nome de Urban School. A logo quem criou foi um amigo que sabia mexer no computador na época, ele inventou uma logo, a gente gostou muito da logo, que é um leão, né? USC e um leão, e o leão representa o Rasta, né? A coisa que remete à Jamaica, né? O Rastafari, mas é só uma referência, não tem uma ligação filosófica, né? É só um desenho referência. E os componentes desse grupo, né, quem fazia parte desse grupo eram os jovens da periferia. Então na primeira formação a gente teve o Raí Freitas, que é o menino prodígio, a Camila Leão, que inclusive hoje ela é dançarina do Pedro Sampaio, ela veio de Senador Canedo, o Felipe Monteiro, né, que faz vários trabalhos com dança também. Hoje ele dança com o DJ Breno Paixão, faz vários trabalhos. Inúmeras pessoas que passaram por esse grupo, que fizeram parte. Eles eram todos da periferia, todos aqui de Senador Canedo. O Urban era um grupo de garotos de periferia, a gente não tinha condições financeiras, então tudo era muito difícil. Era muito difícil ir competir em São Paulo, a gente tinha que fazer sorvetada, galinhada, rifada. Se a gente pudesse vender alguém, nós vendia pra poder ir dançar. A gente fazia de tudo pra esse sonho acontecer. E pra mim foi muito bom ter o Urban, porque quando eu encontrei outras pessoas que também queriam o que eu queria, ficou mais gostoso. Mais fácil não, mas ficou mais gostoso. Correr atrás das coisas, correr atrás de figurino. Então a nossa maior dificuldade era a financeira. Porque os meninos eram dedicados, eles tinham força de vontade também. Então essa parte deles se envolver com a cultura, com o dancehall,
foi uma parte mais tranquila, mas o financeiro pesava bastante, né? Os pais apoiavam, mas não tinham condições financeiras, né? Vou comprar um tênis, vou comprar comida? Vai comprar comida. Vou pagar uma inscrição para dançar? Vou comprar um material escolar? Vou comprar um material escolar. Então os pais davam assistência no básico, fortalecendo no máximo, e quando podia ajudavam também, pagavam figurino, pagavam uma coisa ou outra. Mas essa é a nossa principal dificuldade, sempre foi essa. Em 2013, aconteceu um fato que foi muito bom pro grupo, que foi a participação no Got Talent Brasil, que é o programa a Rede Record TV decidiu fazer esse programa de competição de talentos, que era o Got Talent Brasil, que tinha vários talentos, cantava, dançava, interpretava, e o Urban passou nas seletivas para participar desse programa, em 2013, que foi quando o grupo foi para a Rede Nacional de Televisão, quando todo mundo conheceu o projeto, o trabalho do Urban School e a dança, né? O dancehall por meio da gente. Porque poucos grupos no Brasil dançavam dancehall mesmo. A gente dançava só dance, pra falar a verdade. A gente não dançava outros estilos. E no Got Talent foi muito mágico, porque eram 15 pessoas, 12 a 15 pessoas, que não tinham condição de viajar para São Paulo praticamente, e todo mundo teve a oportunidade de viajar de avião, de ficar hospedado em um hotel 5 estrelas, de conhecer, né, onde é gravado os programas de televisão, conhecer uma rede de TV. Então foi uma oportunidade muito mágica, assim, principalmente para mim, me senti muito realizado quando isso aconteceu, porque todo mundo realizou os seus sonhos no mesmo tempo, sabe? Então foi muito mágico. E a gente conseguiu chegar até a semifinal do programa. Isso teve muita visibilidade, foi muito bom, foi uma experiência enriquecedora pra gente em relação ao dancehall, em relação à nossa história com a arte também, né? E como grupo também. Então foi um passo bem marcante. Daí pra frente foram vários festivais de dança nacionais e internacionais. Foram várias aprovações, sabe, de seletivas que a gente fazia pra poder competir, né? Porque tem competição que você tem que mandar vídeo, tem que ser aceito, e a gente conseguia passar. A gente dançou num evento chamado Rio H2K, no Rio de Janeiro. Então a gente teve essa capacidade de levar a nossa arte para vários lugares do Brasil, né? E o outro acontecimento que foi muito marcante foi a nossa ida pro Big Up Camp na Argentina, que aconteceu em 2015, uns dois anos depois do Got Talent, se eu não me engano. E em 2015 a gente foi pro Big Up Camp, foi por meio de um patrocínio que a gente conseguiu, uma ajuda de custo muito alta, era acho que eram uns 10 mil reais, na época era muita grana, deu pra pagar passagem, deu pra pagar inscrição, deu pra realizar esse sonho de participar desse evento. Foi a nossa primeira experiência em grupo, em outro país, né, que a gente foi pra Argentina viver essa experiência, e lá tinha jamaicanos, que são as pessoas que protagonizam a cultura dancehall, né. Então foi uma experiência muito boa, a gente teve muitas aulas de steps, aprendemos muito sobre steps, aprendemos sobre a rotina deles no país, como que surgiam as danças, como era feita toda a movimentação dentro dessa cultura, né. Deixa eu ver o que mais que eu poderia destacar. Nós somos destaques no evento, porque o corpo brasileiro é muito dançante, né? E os meninos já eram muito talentosos, já estudavam há um tempo, então os jamaicanos queriam estar perto da gente, queriam que a gente fizesse as aulas deles, queriam que a gente ficasse na frente na aula para puxar, motivar a galera, porque a gente também tinha muita energia, né? Que o brasileiro tem isso, né? Os meninos põem fogo, né? Onde eles estão, eles põem fogo, então a experiência do Big Up Camp na Argentina foi muito isso pra gente, foi uma coisa muito nova, enriquecedora, e foi, acho que, o ponto mais próximo de viver a cultura do dancehall, né, a cultura jamaicana, assim, da dança dancehall, porque lá era o tempo inteiro, era jamaicano de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e tinha as festas jamaicanas à noite. Nossa, então, assim, eram muitas vivências que somaram muito pra nossa formação em dancehall. Aí viveu isso. Que às vezes a gente tava num lugar dançando, você sentia assim, ó, o Felipe tá dançando aqui, ó, o Raí tá aqui, você sentia, você não precisava nem olhar. Onde você tava aqui, você já sabia onde as pessoas estavam, então essa conexão é muito importante para quando a gente for competir mais vezes, que a gente não vai competir só mais essa. Então tentem se conectar, entendeu? Sentir, ser sensorial.
Depois do Big Up Camp, teve o espetáculo Raga Dancehall, né? Que é o nome que eu inventei para fazer referência às coisas que eu sabia na época. E depois desse espetáculo, Raga Dancehall, foi meio que o fim de uma era. Todo mundo já estava adulto, todo mundo já estava formando, já estava estudando, entrando na faculdade, outras pessoas trabalhando. Uns casaram, cada um foi vivendo a sua vida, né? E a gente encerrou todo esse ciclo. Aí teve um projeto numa escola de dança lá em Goiânia, que era um projeto por leis, né? E que tinha verbas e tal, que direcionavam aulas para jovens das escolas públicas de Goiânia também. E aí foi quando surgiu a primeira geração após a segunda geração, né? Vamos dizer assim. Que aí veio o Wally, veio a Mandinha, veio esse outro pessoal que fez uma formação. A gente conseguiu competir em Brasília, a gente dançou no Rota Convida e tal. Pegamos colocação lá, fizemos alguns trabalhos. Com o passar do tempo, o projeto teve seu fim, né? Que era só 1 ano de projeto. E também foi o mesmo esquema. Cada um começou a seguir o seu caminho na dança. E eu também comecei a ter um envolvimento com outras danças, outras realidades também em relação à dança. Eu entrei numa companhia de dança, fui fazendo coisas pessoais mesmo. Então teve vamos dizer que foi a segunda geração, né? Ela teve esse 1 ano, 2 anos de percurso. Hoje em dia, eu tô começando meio que assim, do zero, com o pessoal novo, com pessoas que estão nascendo agora, que estão conhecendo o dancehall agora. Nesse ano de 2023, a gente tá fazendo trabalhos, se preparando para competições, para levar o dancehall, né? Para levar essa linguagem de movimentação para os palcos. E é uma geração nova, assim. E o que eu vejo na geração nova? A capacidade de aprendizado é muito alta, né? Os meninos, eles já chegam, eles já pegam uma movimentação rápida, eles decoram rápido, eles entendem a musicalidade mais rápido do que daquela época. Eu acredito também que por causa da tecnologia, né? Hoje é mais fácil de você ouvir a música, hoje é mais fácil de você ter acesso a vídeos, acesso à movimentação. Então a nova geração, pra mim, ela vem privilegiada, né? Porque, pensa, na minha época eu tinha que comprar um CD pra ouvir uma música que eu gostaria de estudar, de ouvir, de dançar ela. Hoje não, hoje você com o celular você pega qualquer música de qualquer lugar do mundo. Então hoje em dia as pessoas estão realmente mais evoluídas, a mente tá mais evoluída, né? Na nova geração tem algumas pessoas, por exemplo, tem a Nayeli. Na geração nova tem a Flávia, tem a Kaori. A Flávia é incrível, dança muito, ela é uma mulher muito forte, ela já é mãe e ela traz uma força pro grupo muito forte. Ela influencia as outras meninas, influencia todo mundo a dançar, pega no pé das pessoas. Então, nessa nova geração eu tô assim, não sei o que vai ser, sabe? Eu tô começando do zero mesmo, do zero no sentido de filosofia de grupo, né? Porque algumas pessoas já dançam. Mas em relação ao Urban, a gente tá meio que recomeçando mesmo. Mas eu tô muito feliz, eu acho que vai dar tudo certo. What is this magic? I need that magic. Everywhere you go is the main attraction. Your yarn shows a house to be a mansion. When you're on the road, it is a distraction. All the things you wear are the latest fashion. See your yarn so big, wonder how you function. Hips to your waist is out of proportion. Trip down your... Meu nome é Raí Freitas, tenho 26 anos. Comecei com a dança desde pequeno. Eu tinha 6 anos de idade, foi quando eu conheci o Kilder Alves. Comecei com a dança num projeto social que tinha na minha cidade, que se chamava PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Lá os jovens iam para aprender a pintar, fazer costura, tinha a dança também, foi onde eu conheci o Kilder. Desde lá eu comecei a dançar quando ainda era street dance. Comecei com a dança lá naqueles primórdios, quando ainda era chamado de street dance, as danças urbanas, né, no caso. Comecei lá naquela época, que o fez
começou já a me chamar para o projeto Urban School desde aquela época, só que pela minha pouca idade, minha mãe não quis deixar eu participar daquela época pelos ensaios ser em outra cidade, que já era aqui, era em Senador Canedo, porém em outra cidade, chamada Jardim das Oliveiras. Como minha idade era menor, né, do que eu tenho hoje, minha mãe não confiou no Kilder para me deixar me deslocomover de uma cidade onde eu morava para vir para cá para participar do projeto, dos ensaios, enfim. Então, aí eu fiquei somente nas aulas com o Kilder lá naquela época. Depois de lá, fiquei uns anos dançando com o Kilder. Foi pouco tempo também, porque o contrato dele acho que tinha se encerrado naquela época, não me recordo. Só sei que ele parou de dar aula nesse projeto social da minha cidade. Depois eu fiquei só com as danças, tipo ritmos. Eu passei por country, dança country com a professora de dança de ritmos. Depois de lá, ela também parou de dar aula um tempo e depois eu fiquei só no projeto do PET mesmo. Depois eu mudei para o centro da cidade de Senador Canedo, onde eu voltei a participar do projeto social chamado ProJovem, que também era parte da prefeitura de Senador Canedo. De lá, voltei a começar a conhecer a Thaís, novamente, a professora de ritmos. Ela dava aula e de lá ela tinha me falado, olha, o Kilder tá dando aula aqui também. Lembra do Kilder lá no PET, no ProJovem, naquele projeto social? Eu falei, lembro. Aí de lá eu comecei a participar das aulas do Kilder novamente. E de lá eu comecei a me focar e me aprofundar mais nas danças. Dessa época ainda era chamado de Street Dance, na época. Kilder começou a me preparar, como se diz, me modelar ali para tentar voltar para o projeto Urban School. Comecei a pegar aulas dia de segunda e quarta, que eram os dias que ele dava aula nesse projeto do ProJovem. Segunda e quarta, ele começou a me preparar e ele me fez o convite novamente para participar do projeto Urban School, que era no sábado, aqui no Jardim das Oliveiras. Eu não tinha tanta idade como eu tenho hoje, porém ainda era novo. Eu tinha uns 12 anos a 11. Eu sempre morei com a minha mãe, ela sempre foi muito protetora, não queria me largar para o mundo. E eu já tenho esse sonho, essa vontade, né, de conhecer o mundo, de sempre sair ali da minha zona de conforto, da minha caixinha. Minha mãe voltou a recusar novamente, falou que eu não poderia participar por os ensaios não ser próximo da minha casa. Daí o Kilder falou, fica só nas aulas então. Comecei a só ficar nas aulas, porém eu participava, às vezes escondido, do projeto Urban School, aqui na cidade do Jardim das Oliveiras. Os ensaios eram no sábado, porque o Kilder dava aula aqui na praça para os jovens da periferia, gratuito. Ele dava aula sem nenhum custo, benefício para ele. Primeiramente, ele dava aula para os jovens, depois que terminava essa aula, acho que era umas 3 horas da tarde, ele dava início aos ensaios do Urban School, que finalizavam às vezes umas 8 horas da noite. Por isso que minha mãe não deixava eu participar, por conta do horário que terminava tarde e até eu como se diz, para mim me locomover para minha casa, que era lá no centro de Senador Canedo. Meu início no projeto do Urban School teve início no ano de 2012. Foi um ano em que eu já comecei a participar das competições. Foi um ano que eu consegui ter uma autoridade mais sobre mim em relação ao meu lado pessoal com a minha família,
um ano mais de responsabilidades minhas, que eu falei, eu vou participar, eu quero participar do projeto. E eu falei com o Kilder, eu vou entrar e deixa as coisas acontecerem. Aí, ó, olha pro palco, olha o que a gente tá desenhando. As mais safadas vão estar aqui, aí a gente vai fazer money, 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 certo? Nós vamos fazer uma diagonalzinha. Pam, pam, pam. E vocês uma diagonalzinha pra lá. Esse ano eu já participei da minha primeira competição. Eu fui para São Paulo, Valinhos, lá onde a gente competiu com um grupo. Eu competi com um trio, na época, chamava Gangster, o trio. Com um grupo lá, pegamos o segundo lugar. Com um trio, a gente pegou o terceiro. E lá eu fui nomeado o melhor dançarino do estado de São Paulo pelo Festival Meeting. Foi um ano de conquista pro grupo. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. Meu nome é Flávia, eu tenho 22 anos, sou mãe da Aimee, uma bebê de 2. E eu comecei a me aprofundar mais na dança mesmo quando eu tinha 19 anos. E eu comecei na cultura hip hop e depois de um tempo eu conheci o dancehall, que eu passei um ano dançando hip hop e quando eu entrei em contato com o dancehall foi o lugar onde eu me encontrei. E eu comecei num grupo lá em Goiânia e aí depois de um tempo, morando aqui em Senador Canedo, eu conheci o projeto do Kilder, do Urban School. E ele dava aula aqui às sextas-feiras, não era um Urban School, mas ele dava aula de dancehall. E depois ele quis dar continuidade nesse projeto do dancehall e ele me chamou para fazer parte. Eu comecei a participar e eu fui gostando. A gente teve algumas apresentações para ter experiência de palco. E fui me apaixonando por esse projeto, por essa dança, que é uma dança que faz eu me sentir uma pessoa mais empoderada, que é uma vertente também que foca muito nas mulheres, que é uma coisa que eu gosto muito. No começo eu era muito travada, né, porque é um estilo de dança que é bem diferente das que eu já tinha tido contato. O Kilder, ele é uma pessoa que tem muita paciência com as pessoas, assim, quando ele tá ensinando. E acho que ele foi um dos melhores professores que eu tive, assim, na minha vida, de ter paciência, de pegar no pé, insistir. Então faço give them a run, give them a run, give them a run, move your shoulder. Encaixou, move your shoulder, prepara a arma. Eu não desisti por conta dele, porque eu já pensei em desistir várias vezes, por não estar conseguindo entregar para ele aquilo que ele queria. Mas com o tempo, com persistência, com ele me ajudando a entender mais sobre esse universo, sobre o que é o dancehall, sobre o que é dancehall wine, né? Que ele fala que eu sou a rainha do wine. E então, assim, foi fundamental na minha vida, assim, a figura Kilder, para eu poder continuar e persistir e querer conhecer mais e querer me sentir mais como eu sou de verdade, né? Depois de Sunlight, a gente fez Sunlight. Sunlight, K. Sim? Gente, não vai ser... É 2, é 3. Bum, K. O dancehall, principalmente, que me tirou de lugares muito sombrios, assim. Quando eu tava vivendo a pior fase da minha vida... Que ódio... Quando eu comecei a dançar aqui na praça, eu já tinha tido a minha filha. E eu estava sem dançar, eu tinha parado mesmo, eu só fazia algumas aulas aqui, algumas aulas ali. E aí, quando eu vi que pessoas próximas a mim estavam fazendo aula aqui, eu quis saber mais sobre esse projeto, como que era.
E aí eu vim, a primeira aula eu fiz, eu não gostava muito do que eu via nos vídeos, porque, como eu disse, é um feeling totalmente diferente, é um outro conceito, é diferente. E aí, com o passar do tempo, eu não desisti, eu fui vindo e cada vez mais eu me via e eu comecei a gostar do que eu estava vendo. Vem Wesley, depois vem Nayeli, depois vem Vanessão. A ordem é essa. Nós ficamos em segundo lugar no Festival Internacional de Goiás de 2022 e isso pra gente foi muito surreal, porque a gente tinha ido, não era para pegar colocação, a gente realmente, nosso foco não é pegar premiação, a gente quer passar para as pessoas aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, e premiação é uma consequência. E o que o Kilder sempre quis enfatizar e frisar pra gente é a gente passar a nossa verdade. É claro que quando a gente vai para uma competição, a gente quer pegar um pódio, mas o que eu quero passar para as pessoas mesmo é que eu tô ali, que eu venci, que todos os dias eu tenho umas lutas, que eu consigo passar por isso, que eu sou forte e que eu sou uma mulher forte, corajosa, que teve que enfrentar muitas coisas na vida assim difíceis para conseguir, através da dança, passar para as pessoas aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito.